Meu nome é Letícia Pereira Padilha, sou aluna de Ciências Biológicas e substituí o aluno Felipe no período de abril a setembro deste ano. Sou orientada pela professora doutora Valéria Magalhães Aguiar e vim apresentar o trabalho intitulado Promoção da Terapia Larval e Análise Epidemiológica entre pacientes diabéticos com feridas crônicas em um hospital universitário do Rio de Janeiro. A abordagem de um problema de saúde pública com novas tecnologias. A diabetes mellitus destaca-se entre as comorbidades envolvidas na patogênese das feridas crônicas, sendo um dos problemas de saúde mais importantes da atualidade, devido à sua alta prevalência global, acometendo 463 milhões de pessoas no mundo entre 20 e 79 anos, sendo 16,3 milhões de pessoas no Brasil, fazendo uso de 760 bilhões de dólares dos gastos da saúde no mundo. Essa doença precisa ser tratada com atenção, principalmente devido ao crescimento e envelhecimento populacional, que tem uma rotina de vida pouco saudável, com má alimentação, sedentarismo e obesidade. É uma doença crônica que pode apresentar uma variedade de complicações. Dentre elas, destaca-se o pé diabético, que acomete 15 a 25% dos diabéticos. O pé diabético é caracterizado por úlceras que ocorrem como consequência de doenças arteriais periféricas e neuropatias, na maioria dos casos, devido à sensibilidade protetora plantar que foi perdida. Essas úlceras podem ser causadas por pequenos cortes que evoluem rapidamente, sendo de difícil cicatrização, e por isso não obtém resultados satisfatórios com diversos tipos de tratamentos convencionais, podendo persistir por anos, causando várias complicações na vida do paciente, que afetam diretamente no seu psicológico, como ansiedade, depressão, incapacidade, gerando a dependência, impossibilitando essa pessoa de permanecer no mercado de trabalho, causando um grande impacto socioeconômico. Essas feridas podem evoluir para infecção, gangrena, resultando na amputação do membro comprometido ou até na morte do paciente em casos graves. Sendo assim, temos a terapia larval, uma alternativa de tratamento eficaz para o uso em feridas crônicas, sendo utilizada em aproximadamente 30 países atualmente. É um tratamento biológico e natural que utiliza larvas vivas de moscas necrobiontófagas que são obtidas em laboratório a partir de ovos previamente esterilizados. Essas larvas são aplicadas em feridas necrosadas que possam estar infectadas ou não. Elas realizam o desbridamento através da secreção de enzimas proteolíticas que facilitam a digestão e também pela ação dos seus ganchos orais, que são evidenciados nessa terceira imagem, com um aumento de 400 vezes. Elas também liberam substâncias, tornando a ferida mais alcalina, sendo eficaz na descontaminação microbiana, estimulam a angiogênese e o processo de cicatrização tecidual. A terapia larval tem beneficiado muitos pacientes através de um desbridamento mais rápido e eficiente do que os tratamentos convencionais, diminui o odor desagradável da ferida, apresenta baixo custo, previne possíveis amputações, pode ser realizado em ambulatório e é eficaz contra bactérias resistentes a antibióticos. Nesse contexto atual, com feridas de difícil cicatrização, a terapia larval surge como uma alternativa terapêutica para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Mas aqui no Brasil, ela ainda é recente, com casos de aplicação apenas no Rio Grande do Norte, onde apresentou sucesso. Devido à pouca abordagem desse assunto em nosso país,
Essa pesquisa teve como objetivos divulgar a terapia larval para os pacientes portadores de feridas crônicas do Hospital Universitário Gafreguini, avaliar a aceitabilidade sobre a aplicação da técnica, analisar os aspectos epidemiológicos e clínicos dos pacientes com feridas de origem diabética, avaliar o impacto das feridas na qualidade de vida desses pacientes e selecionar possíveis candidatos para uso da terapia larval. Inicialmente, esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética, foi realizado no setor de feridas crônicas e no ambulatório de cirurgia vascular do Hospital Universitário Gafreguini. Os pacientes foram informados sobre o objetivo do estudo e concordaram em participar, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido. Depois disso, esses pacientes foram avaliados através de uma ficha epidemiológica. As lesões dos pacientes foram mensuradas, fotografadas e descritas quanto ao tecido encontrado. Também foi avaliado o índice tornozelo braquial, que é um método não invasivo que tem como objetivo medir a integridade da circulação arterial dos membros inferiores, para diagnosticar doença arterial obstrutiva periférica. O ITB foi analisado através do cálculo da razão do maior valor da pressão arterial sistólica braquial, direita ou esquerda, com a maior pressão arterial sistólica tibial, anterior ou posterior. Para avaliar aspectos sobre a qualidade de vida destes pacientes, foi utilizado um instrumento de pesquisa conhecido como SF-36. Após isso, os pacientes foram informados sobre o potencial da terapia larval através de explanações e da distribuição de panfletos informativos. Por fim, esses pacientes foram avaliados quanto à aceitabilidade sobre o uso da terapia larval no tratamento de suas feridas, que deverá ser aplicada futuramente no hospital universitário. Foram entrevistados 17 pacientes portadores de feridas crônicas, com idades entre 45 e 73 anos, sendo 64,7% do sexo feminino e 35,2% do sexo masculino. Em relação à escolaridade, 47,05% tinham ensino fundamental completo, 35,29% tinham ensino médio completo e 17,64% tinham ensino superior completo. Dentre os pacientes entrevistados, nenhum conhecia a terapia larval anteriormente à entrevista. Houve aceitabilidade de 88,23% dos pacientes para a utilização de larvas nas feridas pela forma livre, em que há o contato direto das larvas com o tecido necrótico, como vemos nessa imagem. Com relação a outra forma de tratamento, chamada biobag, a aceitabilidade foi de 94,11% dos pacientes. Nessa forma de tratamento, as larvas estão dentro de um saquinho igual dessa imagem, não havendo o contato direto das larvas com a ferida. Entre os fatores para recusa ao uso da terapia larval estão medo ou asco do contato com as larvas, preferência pelo tratamento atual e medo de não funcionar. Todos os 17 pacientes possuíam ferida crônica de difícil cicatrização, associada ou não à doença crônica. Um total de 52,9% tinham hipertensão arterial sistêmica associada e 17,64% dos pacientes tinham diabetes mellitus associada. Analisando especificamente os 3 pacientes diabéticos, todos eram do sexo masculino, com idade média de 68,3 anos. Os pacientes eram autodeclarados negros ou pardos, tinham completado somente o ensino fundamental e eram moradores da Zona Norte do Rio de Janeiro.
Todos esses 3 pacientes aceitaram a aplicação da terapia larval quando estiver disponível para uso no hospital universitário. Nessa tabela, podemos acompanhar as características clínicas dos 3 pacientes diabéticos atendidos no Hospital Universitário Gafreguini, que foram selecionados para o uso da terapia larval. Nessa primeira imagem, temos um paciente de 65 anos com insuficiência venosa, apresentando uma ferida na perna direita, que já foi anteriormente tratada com colagenase. Nessa segunda imagem, vemos um paciente de 71 anos com vasculite autoimune, que faz uso de tabaco, apresentando uma ferida na perna esquerda, e já fez uso de vários tratamentos anteriormente. Além disso, é possível perceber o intenso processo de mumificação da perna. Há também um terceiro paciente com sequelas neuropáticas de hanseníase, que faz uso de tabaco e também fez uso de alguns tratamentos e não houve progresso na cicatrização da ferida. Todos obtinham um controle insatisfatório da diabetes com o uso de metformina e outros hipoglicemiantes orais, disponibilizados pelo SUS. Além disso, todos são insulinodependentes. Nesses 3 pacientes, foi avaliado o índice tornozelo-braquial, obtendo-se uma média de 0,82, sendo o valor normal entre 0,9 e 1,4, revelando assim uma alteração discreta na circulação dos membros inferiores desses pacientes. Também foi avaliado o tamanho médio das lesões, que foi de 13,2 cm², e o tempo médio de evolução das feridas, que foi de 1,7 anos, provocando impacto social, psicológico e econômico na vida dos pacientes. Esse impacto pode ser medido através do questionário de qualidade de vida SF36, em que os valores de 0 até 50 correspondem à insatisfação na qualidade de vida e valores maiores que 50 correspondem à satisfação. O valor médio obtido entre os pacientes foi de 34,85 pontos, que é considerado insatisfatório, mostrando o prejuízo do impacto das feridas crônicas na vida dos pacientes. A maioria dos pacientes são idosos, negros e moradores da periferia do Rio de Janeiro, onde o sistema de saúde não é totalmente eficaz. A maioria tem diabetes mal controlada, pela dieta inapropriada e pelo uso inadequado dos medicamentos. Além disso, eles estão em situação de vulnerabilidade social, pois apresentam poucos recursos econômicos e não têm condições para permanecer no mercado de trabalho. Essa pesquisa também revelou uma grande aceitabilidade pela terapia larval entre os pacientes, ressaltando a importância da divulgação e maior investimento nessas áreas, pois nenhum dos entrevistados conhecia essa forma de tratamento, e após a explanação dos seus benefícios, a maioria dos pacientes concordou com a aplicação em suas feridas. Para a aplicação da terapia larval, há a necessidade de desenvolver uma metodologia padrão para a aplicação e desenvolvimento das larvas, além de firmar uma parceria com o Hospital Universitário Gafreguini, com profissionais da saúde interessados em aprender mais sobre essa técnica e em participar de treinamentos da aplicação, para que pacientes portadores de feridas crônicas possam ter um resultado satisfatório e uma melhora na qualidade de vida. Aqui estão as referências utilizadas. Obrigada a todos pela atenção.